Aqui estamos diante do maior problema da nossa hipótese sobre renascimento. Mas talvez uma consciência a qual você considera pertencer a você não exista apenas por causa de um cérebro específico. Lembrando de que, por comportamentalismo, por exemplo, um conceito de consciência é considerado como ruim. As nossas hipóteses que traremos não são dualistas em perspectiva cartesiana, por exemplo. Traremos as melhores soluções que encontramos para o maior problema da hipótese que ponderamos ser a melhor sobre vida após a morte. Você considerará por si mesmo que estas são as opções que se tem. Em uma hipótese, existem nos espermatozoides incontáveis padrões únicos relativos às consciências. Em termos de dados, um espermatozoide carrega mais de 30 megas de informação. Obviamente que se diferencia de um HD em vários aspectos. Falo com estes termos apenas para ficar mais fácil a compreensão. Existe uma quantidade significativa de informações nos espermatozoides que ainda não foram compreendidas de modo considerado satisfatório. Os padrões a que me refiro são fórmulas codificadas que, de algum modo, caberiam no espermatozoide. Conforme essa hipótese, o padrão para a formação de consciência que você achará ser sua está lá, em cada espermatozoide dos homens do planeta, que os produzem, ou talvez de muitos homens. No espermatozoide de um animal não humano, também tem padrões referentes a consciências animais. Como a evolução pode ter desenvolvido tal coisa é assunto que pode ser abordado de forma ampla em outro vídeo. Quando A falece, é ativado em B o padrão que resultará no desenvolvimento de uma consciência. Antes A tinha naqueles aspectos, essa consciência ou parecida com ela. Agora o ser vai ser outra pessoa em todos aqueles outros aspectos. Não diremos neste caso que ainda é A. Em um aspecto relativo à consciência, voltará a sentir fome, frio, dor. Mas terá uma consciência de ser essa outra pessoa. Conforme a teoria mais aceita, a consciência emerge das atividades neurais do cérebro. É produto de processos biológicos, eletroquímicos e evolutivos. Cada eu é desenvolvido aos poucos, a partir do corpo, do ambiente, da experiência, etc. A hipótese que estamos apresentando não contrasta com sequência concernente, mas ela contrasta em alguns aspectos com várias teorias bem aceitas. Alguém poderia argumentar, por exemplo, que a consciência só existe no sistema físico em que ocorre, naquele momento. Não entraremos no possível debate agora. Traremos algumas ideias que podem estar na mesma hipótese, ou em outra. Seguem uma mesma linha naqueles aspectos. Você achar que tem essa consciência pode ter a ver com uma forma específica de o cérebro se manifestar. O que você está chamando de eu tenho consciência pode ter a ver com um tipo de característica, se é que tal expressão se encaixa, do cérebro que acontece novamente depois de acontecer a morte da pessoa na qual está ocorrendo. Em figura de linguagem, é uma das cores que o cérebro tem. Cada uma daquelas que acreditamos ser nossas consciências é uma cor. Basta a cor ser ativada quando não estiver ativa para começar o desenvolvimento, para se ter aquela consciência. Talvez a ativação de uma cor ocorra na sequência por questão referente à relatividade de espaço e tempo. Talvez uma simples conexão acausal, ou aquilo que chamamos de conexão acausal, seja suficiente para ativar essa cor. Utilizo o exemplo das cores por considerar que uma consciência seja diferente de outra nesse sentido, não naquele, embora questões subjetivas estejam relacionadas à consciência, por exemplo, e possa haver diferença naquele sentido. Embora se diga que conexões acausais tenham a ver com símbolos humanos, talvez existam conexões acausais ocorrendo sem ter a ver com animais humanos. Animais têm alguns sinais bem interessantes. O escaravelho
batia contra a janela, conforme Jung. Conforme essa nossa hipótese, se o meu cérebro for atingido e falecer, não é perdida a fórmula para outro cérebro manifestar de um modo no qual acreditarei novamente ter uma consciência de mim, sendo outro indivíduo. Por que a evolução pode ter preservado isso conforme essa hipótese? Não buscaremos responder aqui. Usamos o termo renascer na hipótese para nos referir a uma consciência ou algo relativo que volta a viver. Quando um predador muito brutal falece, talvez ele renasça com uma deficiência para haver um equilíbrio, mas o conteúdo que temos sobre evolução não aponta que evolução tenha feito coisa parecida de modo específico a uma espécie. A hipótese que estamos apresentando considera essa teoria da evolução. Teríamos de pensar também em um tipo de ordem não consciente sendo controlada por natureza. Isso tem que ter surgido de algum modo por causa da evolução ou outro processo natural. Existe o que chamamos de equilíbrio na natureza. Naqueles sentidos, é irrelevante que adentre um espermatozoide específico no óvulo para a forma específica que nos referimos se manifestar novamente. Mas a forma terá início a partir de um espermatozoide com o DNA e outras coisas que a natureza julga certo, falando em figura de linguagem. Cada espermatozoide tem um DNA diferente, embora mais de 99% dele seja igual. Uma compensação natural pode ter a ver com tal fato. Gêmeos idênticos têm praticamente o mesmo DNA. Alguém com uma estatura menor talvez se torne em próxima vida, se houver, alguém com estatura maior. Teoricamente, todos os seres vivos descendem de apenas um mesmo ser vivo. Explicando hipótese em figura de linguagem, somos um mesmo ser, dividido em muitas partes em consequência de vários fatores. Um deles é o de natureza jogar contra vírus um jogo de xadrez. Algo relativo às consciências pode ter começado a ser tido desde muito lá de baixo, através de seres vivos não humanos. Existe para nossa hipótese o problema das ramificações da evolução que não abordaremos aqui. Talvez a natureza esteja realizando uma mágica que em aspectos não se pode explicar como é realizada, se baseando nos conteúdos que se tem atualmente. Talvez tenha a ver com relatividade de espaço e tempo. E com mecânica quântica. Refiro principalmente ao desenvolvimento de organismo. Lembrando de que Orchestrated Objective Reduction Theory é bastante criticada por dizer que a consciência surge de colapsos quânticos controlados nos microtúbulos dos neurônios. Entretanto, quiçá seja verdade. Um dos seus desenvolvedores recebeu o Prêmio Nobel de Física, inclusive. Alguns estudos sugerem que certas enzimas ligadas ao sistema imunológico podem recorrer ao tunelamento quântico. Talvez natureza consiga fazer algo no qual você terá consciência novamente, depois do cérebro que está em sua cabeça parar de funcionar. Ela consegue façanhas que nós ainda não conseguimos. Se for de fato assim, o pensamento de que isso não é possível tem a ver com uma mágica que natureza está realizando. Essa mágica aconteceu em consequência de evolução. Interessante que geralmente se ama mágica. Pode não precisar para fazer isso que o padrão para a formação de consciência que você considerará sua esteja de antemão no espermatozoide. Talvez por fenômeno concernente à relatividade de espaço e tempo que ainda não conhecemos. Nos meses nos quais a consciência vai começar a se desenvolver no feto, se tenha ali acesso à fórmula para desenvolver uma consciência que anteriormente alguém tinha, e tal desenvolvimento se inicie. Sendo assim, a natureza está dando continuidade ao que conseguiu, por exemplo. Se essas coisas que Jung observava e eu observo são de fato conexões não causais no sentido tradicional, então talvez isso seja possível. Este fenômeno pode apontar para um diferente deste, se houver.
Começando desde o início desse desenvolvimento, talvez seja possível desenvolver aquela consciência específica novamente. Talvez um fenômeno relativo aconteça no cérebro da mãe e chegue de algum modo ao feto. Temos conhecimento sobre interações imunológicas entre mãe e feto. Existe uma diferença brutal em dizer que essa natureza talvez faça isso do que dizer que Deus interveio diretamente neste planeta. Quiçá já tenhamos tido consciência animal não humana. Considera-se que a maioria dos animais não tenha consciência de si. É possível que ocorra um entrelaçamento quântico entre algo presente em uma pessoa e algo em um espermatozoide localizado a grande distância dessa pessoa? Para isso, seria necessário que houvesse, tanto no algo da pessoa, quanto no espermatozoide, partículas específicas capazes de se emaranharem. A mecânica quântica permite correlações não locais naquele sentido, como no entrelaçamento quântico. Mas essas correlações não envolvem a transmissão de energia ou influência causal, conforme entendemos tradicionalmente. Com a morte, o corpo esfria, e esse resfriamento poderia teoricamente favorecer a ocorrência de emaranhamento. Mesmo assim, seria difícil, e o espermatozoide se aquece em direção ao óvulo, o que tenderia, no caso, a desfazer esse estado quântico. Se ocorresse em tal situação ou naquela. Algumas pesquisas exploram a possibilidade de entrelaçamento entre cérebros humanos, mas até o momento, os resultados permanecem inconclusivos. Talvez exista uma conexão entre a pessoa que está falecendo e o pai do espermatozoide. A teoria da conexão acausal e a teoria do entrelaçamento quântico podem ter ligação, mas falam sobre fenômenos distintos. Nós falamos bastante sobre conexão acausal porque observamos esse fenômeno no dia a dia, ou aquilo que é chamado de conexão acausal. Talvez no futuro pesquisas apontem para ligação entre entrelaçamento quântico, por exemplo, e conexão acausal, talvez não. Talvez uma conexão acausal tenha a ver com um entrelaçamento quântico dentro de um cérebro específico. Conforme Jung, o tempo e o espaço psíquico inconsciente parecem ser relativos em sentido não óbvio. Para transmitir aquela informação daquele modo, teria que viajar mais rápido que a luz. O entrelaçamento quântico é entre partículas uma correlação não causal em sentido tradicional que não viola o limite da velocidade da luz. Vamos supor que fosse possível alguém ser dizimado mais rápido que a luz. Esse alguém renasceria? Conforme aquelas hipóteses citadas, ele renasceria. Se dependesse desse entrelaçamento, teria de ocorrer antes. Outra questão. É possível que a energia de um corpo apareça de modo quântico em um espermatozoide localizado a grande distância desse corpo, por exemplo? No processo de fotossíntese, a energia chega ao local exato de forma extremamente rápida, percorrendo vias de modo não convencional, graças a efeitos como a superposição e a coerência quântica. Algumas pessoas dizem assim: a energia aparece no lugar certo. Um fenômeno que ocorre em plantas e bactérias conforme as pesquisas. No entanto, isso ocorre dentro do próprio organismo. A relatividade do espaço, por si só, não permite esse tipo de salto energético em escala macroscópica. Não é flexível a esse ponto. Esses estados duram apenas breves instantes, antes de cessarem com a decoerência quântica. A coisa passa a agir de forma considerada clássica após encontrar solução. A gravidade e a relatividade não controlam a mecânica quântica naquelas perspectivas, mas marcam um limite. Tunelamento quântico permite que partículas atravessem daqueles modos aquelas barreiras, mas isso não é um salto a tão grande distância. Alguém pode utilizar os conteúdos que se tem em mecânica quântica na busca por criticar aquela ideia,
Mas amanhã outros conteúdos em mecânica quântica podem credibilizar aquela ideia. Conforme a hipótese da imortalidade quântica, quando observamos fenômenos em escala quântica, eles se comportam exatamente como esperaríamos caso o nosso universo fosse apenas uma entre inúmeras versões possíveis de realidades que se ramificam constantemente em múltiplos universos. Quando uma pessoa enfrenta uma situação que poderia causar sua morte, o universo se divide em múltiplas ramificações, conforme tal hipótese. A consciência da pessoa continua em uma realidade na qual sobreviveu. Deixaremos a hipótese da imortalidade quântica, ou adaptação dela em quarta possibilidade, referente a haver vida após a morte, se é que tal expressão se encaixa para se referir a tal hipótese. Conforme a hipótese do biocentrismo de Lanza, a consciência não é produto do universo, é o universo que surge a partir da consciência. Após a morte, a consciência não desaparece, ela se desloca para outra realidade, outro universo ou outra forma de existência. A maioria dos átomos de nosso organismo são substituídas no decorrer de nossa vida. Esse fenômeno foi interpretado por algumas pessoas como algo que dá algum crédito a essa hipótese. Deixaremos essa hipótese do biocentrismo como quinta possibilidade. É possível utilizar algumas interpretações de conteúdos dessas hipóteses, buscando credibilizar uma hipótese sobre renascimento. Nosso conceito de reencarnação é a terceira possibilidade, mas ele não contém um espírito consciência das coisas que tinha quando a pessoa estava viva. A morte natural produz cheiro forte, mudanças visuais que indiretamente podem afastar certos predadores que buscam presas vivas ou frescas. Outros são atraídos. Talvez a morte carregue traços de disfarce, talvez seja apenas uma consequência química e biológica. Na sexta possibilidade, depois de você falecer, você acordará e perceberá que estava em uma forma de existir. A primeira possibilidade é de não haver vida após a morte, e a segunda possibilidade é de haver renascimento. Um dos motivos pelos quais hebreus não criaram uma crença específica sobre depois da morte tem a ver com a interpretação de que o homem morreria em todas as perspectivas se comesse do fruto proibido. Considerou-se que isso se aplicava a todos. Tempos depois de esse começo de Gênesis ter sido escrito, foi escrito sobre Samuel, por exemplo, aparecer depois de morto, sob influência de cultura da época. A crença cristã do paraíso eterno, com todas as crenças que envolve, é improvável ao extremo. Pode ser simbólica, mas é mitológica. Essa visão não aparece entre as possibilidades sobre vida após a morte que considero coerentes com a realidade.